Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma programação da Igreja Monte Hermon. Aqui, como sempre, Pastor Clériston, preparando sempre uma mensagem rápida, uma mensagem de fé para você crescer na presença de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Provérbios. Vamos meditar, vamos aprender muito mais mediante a palavra de Deus, que sempre nos traz luz, nos traz entendimento. É muito maravilhoso, é muito bom poder compartilhar um pouco do conhecimento e das revelações que Deus tem me dado para você que está aí do outro lado da tela, do computador, do notebook, do celular. E vou te pedir um favor, como sempre, curta essa mensagem, compartilhe com no mínimo 4 pessoas e você vai ser muito abençoado no nome de Jesus. O livro de Provérbios, capítulo 3, nós já meditamos de algumas palavras e vamos dar continuidade hoje no versículo. Só para revisar, no capítulo 3 fala assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os teus mandamentos. Ou seja, guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, Deus está falando para não esquecer da lei de Deus. E para não esquecer da lei de Deus, se faz necessário que nós a pratiquemos, que nós coloquemos a palavra de Deus em ação. Tá? Então, qual é a maior lei? A lei se resume em um só mandamento que Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então procure se conhecer você mesmo. Procure se conhecer suas emoções, os seus sentimentos. Procure cuidar de si mesmo. E assim você vai poder ter condições de cuidar do próximo, de amar o próximo. Porque você não quer fazer mal a si mesmo, não é verdade? Então, quando amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos a nós mesmos, nós temos condições de amar e realizar o que tiver ao nosso alcance em favor do nosso próximo. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E o mandamento que Deus deixou foi esse. Jesus disse: um novo mandamento dou: amai o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, nós cumprimos os 12 mandamentos lá do Velho Testamento. Tá bom? O que mais ele diz? Porque eles quem? A lei e o mandamento, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aqui um segredo muito bom. Quer ter vida longa e quer ter uma vida em paz? Passe a amar a si mesmo, guardando os mandamentos de Deus, e você vai viver. Não te desamparem a benignidade, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Olha só que maravilha. Você não pode fazer com que essas duas, a benignidade e a fidelidade, venha ficar desassistida. Não desampare. Então a benignidade, ela tem que fazer parte do seu ser, porque Deus, ele é benigno, Deus, ele é fiel. Atas ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração. Então, quando nós temos a benignidade e a fidelidade, nós temos que estar sempre trazendo a nossa memória. Temos que estar sempre praticando a benignidade e a fidelidade. São duas coisas que nós temos que trazer, guardar dentro de nós, ter dentro de nós. Ela sempre está visível, assim como a mulher usa um colar, usa algo que vai realmente, as pessoas já vão identificar aquele colar, aquela joia, aquela roupa bonita. Então Deus está se referindo a não te desamparem a benignidade e nem a fidelidade. O que mais? Ata o teu pescoço e escreve na tábua do teu coração, lá no seu interior. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só que bênção maravilhosa. E acharás graça e bom entendimento. Acharás graça é achar favor não merecidos. E bom entendimento aos olhos de Deus
e dos homens. Deus vai começar a nos olhar de outra forma. Deus vai nos olhar em conformidade com a sua benignidade e a sua fidelidade. E não só Deus, mas também os olhos de Deus e também dos homens, das pessoas que estão à nossa volta, vão começar a ter um olhar, um entendimento diferente da nossa pessoa. E ele diz mais no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração. Nós já meditamos sobre isso. E não te estribes, ou seja, não se apoie em seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, os caminhos do amor, os caminhos da vida do amor, da família, os caminhos profissionais, pessoais, a nossa vida, a caminhos da saúde. Então, muitos caminhos, fala assim, reconhece Deus em todos os caminhos, reconheça que Deus está acima, que Deus está na direção de todos os seus caminhos, de todas as suas decisões, e Ele endireitará as tuas veredas, está vendo? Então, todos os seus planos, todas as suas decisões, todas as suas ações, você deve reconhecer Deus. Você tem que reconhecer Deus em todos os seus caminhos, em todos os teus planos, em todas as áreas da sua vida. Reconheça Deus ali. Coloque Deus acima de tudo que você tem, de todos os teus planos. Tenha sempre Deus acima, em primeiro lugar. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Não tente sozinho. Como eu disse anteriormente, não tente se estribar, se apoiar no seu próprio entendimento. Reconheça Deus. Reconheça que você depende 100% de quê? Da benignidade e da fidelidade de Deus. Quando Deus vê isso em você, em mim, Ele vai endireitar as nossas veredas. Os nossos pensamentos, eles serão estabelecidos. Tá bom? Então, o que mais? Vamos continuar? Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que não ser sábio aos nossos próprios olhos, achar que nós somos acima de Deus. Teme ao Senhor, ou seja, respeita Deus. Reconheça que Deus é o seu Senhor, e Ele é Senhor, Ele quem dita as regras. Senhor, nós somos os seus servos, somos os seus filhos, nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Ele disse, teme ao Senhor, ou seja, reconhece Deus, coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, meu irmão, antes de tomar qualquer decisão, minha amiga. Você tem que colocar Deus, reconhecer, colocar diante da presença de Deus em oração. Apresenta a Deus os teus planos, as tuas decisões. Meu Pai, eu te reconheço, eu reconheço o Senhor neste momento. Se eu estou aqui nesse lugar, se eu estou aqui nessa posição, é porque eu reconheço que foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me ajudou, foi o Senhor que me deu sabedoria, o Senhor me deu inteligência. O Senhor me deu capacidade de chegar até aqui. Mas o Senhor é benigno, o Senhor é fiel. Então eu quero te reconhecer, meu Deus, que tudo que eu tenho conquistado, provém de Ti. É o Senhor que tem me abençoado. É o Senhor que tem feito com que eu tenha achado graça diante dos Teus olhos. E também diante dos homens, ou seja, das pessoas, da sociedade. O Senhor tem colocado pessoas boas ao meu lado, as pessoas, até mesmo os meus inimigos, até mesmo as pessoas que são indiferentes a mim, o Senhor tem feito com que eles tenham paz para comigo. É a palavra de Deus que fala sobre isso. Ele fala que quando nós tememos ao Senhor, até os nossos inimigos querem ter paz com a gente. Diga graças a Deus. Então, e o que ele pede mais? Teme a Deus. Ou seja, respeita Deus, respeita o Senhor. Ele não é o seu pai? Dê honra ao seu pai.
Honra a Deus em todas as coisas. Você fala, amai ao Senhor sobre todas as coisas. É dar honra a Deus. E quando é que isso acontece? Quando isso acontece? Quando nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos. E reconhecemos em todos os caminhos e confessamos que dependemos dele para endireitar, para consertar, para tomar a frente. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Por isso que talvez você fica ansioso, você fica deprimido, deprimida, porque você tem tentado conquistar novos patamares, você tem tomado decisões segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria capacidade. E aí não dá certo, às vezes dá, às vezes não dá. Mesmo dando certo, meu irmão, está faltando em você humildade. Você está se intitulando, você está deixando a benignidade de lado, a fidelidade para com Deus e para com o seu próximo. Então ele diz, aparta-te do mal. Não adianta só reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Não adianta dizer, oh Deus, graças a Deus por tudo, se você não tem se apartado do mal. E o que é se apartar do mal? É se afastar e deixar de lado. Apartar-se do mal. Que mal é esse? Apartar do mal é toda atitude, é toda decisão que lhe separa de Deus, que faz com que você fique afastado, longe de Deus. Então todo o mal é aquele que quebra a fidelidade. Aparta-te do mal. O mal pode ser uma atitude, um pensamento, um hábito nocivo que você está fazendo. Esse é o mal. Deus está falando, aparta-te desse mal. Esse mal está danificando a minha comunhão contigo. Esse mal, esse hábito que você está fazendo, essa prática que você está realizando em conjunto com outras pessoas, esse orgulho, essa soberba que você está tendo no seu coração, isso é um mal, isso é uma maldade. Então Deus, aparta-te do mal. Quando é que eu sei que algo é mal? Quando está ferindo a minha comunhão com Deus. Quando é que é o mal? Quando é que eu tenho que me apartar de um mal? É quando esse mal está infringindo o quê? Os mandamentos de Deus. Está fazendo com que você não respeite a lei de Deus. Está fazendo com que você não guarde os mandamentos do Senhor. Vamos entrar numa matéria nova. Até o versículo 1 ao 9 de Provérbios capítulo 3, nós aprendemos a importância de não quebrarmos os princípios, que é dar lei do Senhor e dos seus mandamentos. Vamos também para um passo muito importante para quem deseja crescer, coisas grandes. Todos nós queremos uma vida abundante, não é verdade? Mas temos que honrar a lei do Senhor e os seus mandamentos. Nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E assim Ele vai endireitar as nossas veredas, conforme Ele falou, conforme Ele diz na sua palavra. E isso será o quê? Remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, para a sua estrutura. Quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, quando permitimos que Deus, Ele endireite as nossas veredas. Talvez você seja bem-sucedido na área financeira, mas no amor você já é uma pessoa infeliz. Talvez em alguma área da sua vida esteja desequilibrada e você precisa reconhecer Deus nesta área. Enquanto você não reconhecer Deus em todas as áreas da sua vida, você vai ficar em desequilíbrio. E Deus precisa ser reconhecido, você precisa entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, e Ele vai lhe endireitar todos os nossos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então analise, veja, talvez você esteja reconhecendo Deus parcialmente em algumas áreas, outras você acredita que não seja necessário o reconhecimento de Deus. Talvez você tenha dito para si mesmo, não, aqui não precisa Deus, isso aqui eu mesmo resolvo, não preciso apresentar a Deus, isso aqui compete a me fazer. Mas a Bíblia aqui está dizendo
que não podemos fazer isso. Ele diz, não sejas, reconheça-o em todos os teus caminhos, não é em alguns caminhos, são em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, analise bem se em todas as áreas da sua vida você está reconhecendo Deus, está permitindo que Deus seja o primeiro, seja aquele que vai endireitar as tuas veredas. É Ele que endireita, através de você, em você. Vamos entrar, outra coisa interessante que você deve levar em consideração, agora que já falando da questão de honra. No versículo 1, ele inicia falando, filho meu. Ele está se dirigindo a nós como seus filhos. Se ele está nos tratando, se ele nos trata como filhos, nós devemos também reconhecê-lo como Pai. E se Deus é o nosso Pai, se o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, então nós devemos dar honra a Ele e dar honra àquilo que Ele tem nos dado. Aqui no versículo 9 diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz, honra ao Senhor com a tua fazenda. Então Deus está dizendo, eu quero que você me honre, honre ao Senhor, honre ao Senhor, honre ao seu Pai, honre ao Senhor Jesus Cristo com a tua fazenda. Deus tem lhe dado uma fazenda, literalmente falando, sim, honre ao Senhor com a sua fazenda. Cuide dessa fazenda, honre a Deus com a sua fazenda, se regozije, se alegre com a sua fazenda. Deus está honrando você com um pequeno empreendimento, Deus está honrando você com uma pequena empresa. Honre a Deus com essa pequena empresa, honre a Deus com a profissão que Deus está lhe dando, honre a Deus. Aonde Deus tem colocado você, Deus está pedindo para você honrar. E você que deseja empreender, você que deseja ter uma empresa, por menor que seja, honre ao Senhor com a sua empresa. Eu me lembro quando eu tinha uma escola, nem tinha escola ainda, mas eu já mentalizava, já visualizava a minha empresa. Eu não tinha condições de ter a empresa que eu desejava ter naquele momento, mas eu honrava a Deus com a empresa que Ele tinha permitido eu ter naquele momento. E era uma empresa pequena, poucos computadores, os computadores eram simples, muitos deles quebravam durante os treinamentos, era bem rudimentar a empresa, muito simples, mas ali eu honrava o Senhor com aquela empresa, com aquela infraestrutura bem simples, eu honrava a Deus, eu ficava muito regozijado, feliz, as pessoas viam isso em mim, a minha dedicação, a minha busca por melhorias nos processos administrativos. Deus, ele, com a sabedoria que Deus me dava, e eu honrava ao Senhor na minha empresa, na minha pequena empresa. E com essa honra ao Senhor na fazenda. Então veja se você está honrando ao Senhor com a sua profissão, no seu trabalho, no seu emprego. Honre ao Senhor. Se você deseja uma empresa, empreender, e você está começando pequeno, honre a Deus, e Deus vai te colocar em uma grande posição. E assim aconteceu comigo isso. Eu tinha uma empresa muito pequenininha, comecei bem pequenininho, e na medida que eu tive esse entendimento, quando eu me deparei com essa palavra de Deus, eu falei, então eu vou honrar o Senhor com a minha empresa. Eu vou honrar o Senhor com a minha empresa. Eu vou fazer o melhor para oferecer a Deus, o melhor serviço, a melhor prestação de serviço, o melhor atendimento, o melhor salário possível que eu podia pagar aos meus colaboradores, treinamento aos meus colaboradores, ou seja, eu honrava o Senhor para que quando Deus olhasse, se orgulhasse de mim, ficasse feliz por ter me dado a confiança de empreender, de ter uma pequena empresa. Então eu honrava ao Senhor. Veja se você está honrando ao Senhor com a sua empresa, com o seu empreendimento, com o seu trabalho, com o posto de trabalho, com a posição que Deus tem colocado em você. Honre ao Senhor com a tua fazenda. Honre ao Senhor com a tua fazenda. Porque se você honrar a Deus com a sua empresa, com o seu comércio, com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua prestação de serviços, você vai fazendo aquilo com amor para a glória de Deus, honrando a Deus. Se você vai atender o cliente, você atende
dando honra a Deus, que privilégio eu estou tendo de ter essa empresa, de ter esses clientes. Faça o melhor, seja organizado, tenha processos na sua empresa. Se você não tem, não sabe como fazer, busque a Deus, Deus vai dar sabedoria. Às vezes você mesmo não vai ter capacidade, condições de fazer. Então Deus vai fazer com que você tenha acesso a esses profissionais. Deus vai permitir que você tenha acesso a empresas, a consultorias. Foi o meu caso. Eu, quando comecei, não tinha tantos conhecimentos, eu não tinha formação em todas as áreas. Então Deus ele foi colocando pessoas, foi permitindo que eu tivesse parcerias, foi permitindo que eu conhecesse pessoas com habilidades diferentes da minha, pessoas peritas em outras áreas que eu levaria mais tempo, mas eu tinha a unção de Deus. Eu achava, as pessoas viam um bom entendimento em mim, achava graça na minha pessoa. Eu me lembro que quando eu fui participar de uma consultoria em Salvador, eu estava desejando adquirir uma franquia de uma grande rede de escolas profissionalizantes na época. E chegando naquela mesa lá de executivos, todo mundo bem educado, com boas qualificações, mestrados, executivos, pessoas de alto escalão. E eu ali simples, mas eu tinha um diferencial, que era a unção de Deus. E isso era notório aos olhos dos executivos, dos investidores, dos franqueadores. E ali naquele momento de estar fechando o negócio, ali as pessoas viam isso em mim. E eles ficavam ali competindo para ver, porque eles queriam me ter como um franqueado, como um parceiro, que via em mim potencial. Não do ponto de vista educacional, intelectual, mas algo em mim chamava a atenção deles. Era uma sabedoria diferenciada, era uma maneira diferente de lidar com eles. Então isso chamava a atenção dele. Ele observava a minha empresa, a maneira que eu trabalhava, a maneira que eu apresentava as ideias. Isso chamava a atenção deles. E isso, na verdade, era o que? Era a unção de Deus que estava sobre mim. Eu honrava o Senhor com a minha empresa. Então Deus ele permitiu, ele falou: olha, você não precisa adquirir essa franquia. Eu vou fazer da sua empresa uma empresa com um padrão acima desses que você está desejando ter. Eu posso lhe capacitar. Eu posso colocar profissionais, uma empresa de consultoria à disposição de você para criar os processos da sua empresa, para criar os departamentos. Foi isso que Deus fez. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu honrava a Deus com a pequena empresa que Deus tinha permitido eu ter naquele momento. E a empresa foi crescendo. As máquinas que eu tinha eram máquinas simples, computadores bem simples, travava ali. Eu fazia um esforço e as pessoas viam isso, essa sede, porque o objetivo de eu ter empresa não era só para eu ter um bom salário, para eu dizer que era empresário. Não, o objetivo de honrar o Senhor como empresa é porque eu queria beneficiar o meu próximo. Eu queria com que os jovens, as pessoas, tivesse uma qualificação melhor, uma profissão melhor, e eu tinha o desejo de fazer com que as pessoas, eu queria oferecer um serviço que transformasse a vida das pessoas, que levasse as pessoas a um novo patamar profissional. E Deus via isso no meu coração e honrava e tem honrado até hoje. Por isso que a empresa foi crescendo na cidade, foi crescendo, Deus permitiu registrar marca, criar processos, ou seja, ter o mesmo processo das redes de franquia. E olha, Deus abençoava os funcionários, os colaboradores. Era uma escola que todo mundo desejava estudar. As mensalidades eram os valores mais altos. E tinha todos ali estudados, dava oportunidade para todos, desde o mais simples até o mais elitizado. Todos ali tinham acesso aos nossos treinamentos. Porque Deus via isso, porque Deus ele via em mim, meu coração, e vê em muitos também. Mesmo não sendo cristãos, Deus vê aquele empenho com a qualidade. Muitos são os empresários que são relaxados. Muitos são os empresários que não honram o Senhor com a sua empresa. Não tem processos, atende de mal de qualquer jeito, não honram os seus funcionários, não prestam um bom serviço, não tem a intenção de fazer com que a sua empresa venha beneficiar a sociedade.
não tem apoio social, é egocêntrico, aí não vai muito para frente. Então analise o que Deus tem lhe colocado, né? Então honre ao Senhor com a sua fazenda. Esse é o primeiro passo. Quando Deus olhar para você e ver suas intenções da sua empresa, qualidade de serviço, prestação de serviço, você é aquela pessoa que busca o conhecimento, busca a sabedoria. Você ora a Deus me dá sabedoria porque eu não consigo fazer aqui uma campanha de marketing. Aí Deus fala, tudo bem, você não é perito em marketing, mas você sabe, eu já lhe dei a sabedoria, eu já lhe dei o essencial do marketing ou de outro processo, mas é necessário que você tenha um perito e eu vou lhe enviar. Eu vou enviar para você um perito, eu vou fazer com que você se conecte a outros profissionais, a outras empresas que são especializadas onde você não é especializado. Isso que acontece. Então Deus foi permitindo parcerias, empresas. Eu tinha as melhores parcerias educacionais do nosso país. Eu tinha os melhores produtos. Por quê? Porque eu desejava isso. Eu queria ter os melhores produtos, não para ser o melhor, mas para poder oferecer o melhor para o meu próximo. Então Deus ele via essa intenção no meu coração de beneficiar ao próximo. E ao ter essa intenção de beneficiar o meu próximo, eu também era beneficiado pelos meus clientes, pelos meus parceiros. Todos saíam ganhando. Glória a Deus. Então, honre ao Senhor com a sua fazenda, honre ao Senhor com o seu trabalho, honre ao Senhor. Você que é colaborador, que é funcionário, ali é uma sua empresa. Eu costumava falar sempre para os meus colaboradores, olha, a sala de aula, o professor aqui é a sua empresa, você tem que administrar a sua empresa. Então eu tinha parceiros muito mais do que funcionários. Então ele diz mais, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então não adianta você querer honrar ao Senhor com a sua fazenda. Deus lhe permite você ter uma empresa excelente, com bons equipamentos, as empresas tem uma infraestrutura magnífica, você está com uma empresa grande, essa empresa está lhe dando faturamento, seja pouco, médio ou grande, é a segunda parte que Deus está pedindo. Deus está falando, honra ao Senhor com a tua fazenda, com a tua empresa, com o teu trabalho, com a tua prestação de serviço. Outra coisa, e com as primícias, ou seja, de toda a tua renda, ou seja, você recebe o valor da sua empresa, um serviço, Deus está falando, você vai me honrar com as primícias, você vai tirar a primícia de toda a tua renda. Então se você ganha X, Deus está falando, desse X você vai tirar as primícias, que os 10%, você vai tirar o dízimo do Senhor, você vai tirar a oferta para Deus, as primícias. Não é o resto, não é a sobra, você paga todo mundo, aí o que sobrar você vai, pega lá e dá para Deus, não. Deus está querendo as primícias, Ele quer ser primeiro na sua vida. Ele está dizendo, honra ao Senhor com a tua empresa. Você tem uma empresa, honre a Deus com as suas primícias de toda a tua renda. Agora eu estou me lembrando de uma pessoa, o pastor me disse uma vez que tinha um casal na sua igreja, eles eram muito dedicados à obra de Deus. E esse homem, o marido dessa irmã, ele tinha muitos imóveis, ele tinha várias fontes de renda. E ele era aposentado, e com aposentadoria muito boa. Então ele só dizimava e ofertava de uma fonte de renda, de uma das várias que ele tinha, ele só dizimava parcialmente. Ele dizimava só da sua aposentadoria, mas os demais, das outras fontes de rendas que eram maiores, ele não separava, ele não honrava ao Senhor com os seus outros negócios. Olha só, então ele foi desamparado pela benignidade e pela fidelidade. Deus não pôde honrar, porque Deus fala, eu honro aos que me honram. Então ele não honrava, se honrava parcialmente. Ele estava quebrando o princípio de Deus. Deus fala, e com as primícias de toda a tua renda. Então seja de alerta para você. Você tem várias fontes de renda, e aí você fica dando dízimo, ou às vezes não dá o dízimo, você dá só uma oferta, não é das primícias, é da sobra do resto. Você está deixando que a benignidade
e a fidelidade de Deus lhe desampara. Esse homem foi desamparado pela benignidade e pela fidelidade de Deus. As outras fontes de rendas, Deus não podia honrar, Deus não podia ser benigno, Deus não podia abençoar, Deus não podia proteger, Deus não podia ser fiel. Então ele tinha prejuízo nas outras fontes de renda. A única fonte que o devorador não podia tocar era aquela que ele dava as primícias. Não seja assim, não seja fiel a Deus. Dê os seus dízimos, as suas ofertas de toda a sua renda e não parcialmente. O que é que vai acontecer? Isso é uma lei, meu irmão. Se você segue a lei, conforme está escrito, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Você vai guardar no coração, não importa o que a mente esteja dizendo para você. Você ouve, crê e obedece. Ele diz mais, se você honrar ao Senhor com a sua fazenda, com a sua empresa, com os seus negócios, Deus está falando assim, e com as primícias de toda a tua renda, aí você vai ter a recompensa de Deus. Versículo 10 diz, e se, é uma condição, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Oh, glórias a Deus! A minha escola pequenininha, eu entrei na cidade e usava todas as estratégias de marketing, todas as campanhas que eu já tinha usado em outras cidades, e era bombava mesmo, dava muitos alunos. Eu estava confiando na minha força, na minha capacidade de marketing e tal, no meu jeitão ali e tal. Quando eu cheguei nessa cidade, não matriculava ninguém. E eu ficava na esquina com minha esposa e fazia de tudo, e nada, não matriculava. Só meia dúzia de gato pingado ali rapidinho e desistia. Os clientes, dos que vinham, ainda era cliente mal pagador, cliente ruim. Por quê? Porque eu não honrava o Senhor nas primícias. E quando eu tomei conhecimento disso, eu falei, não, tem que mudar. Foi quando eu falei, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz vai brilhar nos meus caminhos. Quando eu determinei isso, Deus falou, você determinou, a luz vai brilhar nos seus caminhos. E qual é a luz que brilha? Qual é a luz, pastor Cléris? Após a minha determinação, após a sua determinação, e ficando firme do que você quer conquistar, aí a luz vai começar a brilhar. A luz quer dizer a luz do entendimento. Ou você está esperando uma luz aparecer de sobrenatural, aquela luz? Não. A luz significa a luz brilhará nos teus caminhos. Quando foi que brilhou? Quando eu comecei a reconhecer Deus em todos os meus caminhos. E Ele começou a endireitar as veredas, Ele começou a me mostrar como Deus está mostrando agora para você. Ele sabe que você vai determinar, a luz vai brilhar, você vai conquistar tudo que você deseja, porém a luz vai brilhar em você, a luz vai brilhar nos teus caminhos, porque os teus caminhos estão em trevas, você não é fiel, você é desorganizado, você não honra o Senhor com a sua empresa, você está quebrando. Quando eu tomei conhecimento disso, eu falei, isso aqui é o segredo, é por aqui, Deus, Ele iluminou, a luz brilhou no momento em que eu tive contato com a palavra, é o que está tendo para você, esse é o segredo para quem que deseja conquistar grandes conquistas, né? E ele falou assim mais, e se enchereu os teus celeiros. Quando eu comecei a praticar isso, em poucos meses, começou a minha escola a lotar de alunos. As estratégias eram mais simples, eu colocava ali porque eu estava sendo fiel. E Deus enviava profissionais, empresas especializadas, vinham, só queriam fechar conosco. E aí começava a colocar alunos e mais alunos. De repente as franqueadoras ligavam, pela qual eu fazia parte, e ficavam procurando saber qual era o segredo. Qual é o segredo? De dentre todas as licenciadas, de todas as escolas do país, você é que está se sobressaindo. Você é que vende mais cursos, você é que gera mais empregabilidade na sua cidade. Me conta o segredo aí, é porque você está prosperando, e o ticket médio, ou seja, o valor médio da sua mensalidade aí, é 3 vezes mais o da concorrência. Você está cobrando preços muito mais acima e você está vendendo muito. Qual é o segredo? Eu falei, o segredo está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, 10 em diante. O executivo foi lá e já leu, falou, nossa, é exatamente isso? É exatamente isso. Não tem mais nada, eu falei, é só isso.
Isso aqui é a primazia. Isso aqui é que abre as portas dos negócios. É através dessa obediência que Deus vai fluindo na mente, Deus vai atraindo as bênçãos vão chegando, porque a bênção do Senhor é que enriquece, não traz consigo dores. Só vinha alunos bons, pessoas boas, pessoas com poder aquisitivo de comprar cursos à vista e faziam ótimos negócios. Por quê? Porque eu decidi obedecer a palavra de Deus, e se encherão os seus celeiros, ou seja, ele já não comportava mais de tanto aluno na escola, tanto aluno. Então eu aumentava o preço da mensalidade, mesmo assim vinha aluno. Eu aumentava o preço da mensalidade, vinha mais alunos. Aumentava a qualidade, oferecia o melhor e enchia de aluno, transportava, ou seja, Deus cumpriu a sua palavra. E se encherão os teus celeiros abundantemente, talvez a sua empresa esteja aí, não está vazia, não está transbordando, porque você não está quebrando os princípios. Talvez você ganhe até um salário bom, mas você não está conseguindo, escalar o teu negócio, não está conseguindo escalar a tua renda, você não consegue vislumbrar outra fonte de renda. Você só fica com esse saláriozinho aí, ó, o tempo todo, frustrado, porque você não conquista outras coisas melhores, porque você está limitado somente a essa fonte de renda, e Deus quer prosperar você. Siga esse princípio, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Oh, glória a Deus! Eu vi isso na prática, meus irmãos. As minhas salas cheias, lotadas, tinha que comprar mais computadores, mais professores, mais salas, mais cursos. E transbordarão de mosto os teus lagares. Isso foi refletindo em outras áreas. Que mais Deus diz? Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Essa palavra está falando, filho, olha Deus falando novamente, filho meu, filha minha, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então você está falando assim, pastor, tu está emocionado, está querendo me dar lição de moral, isso aqui está com má intenção, está querendo já ganhar o dízimo, mas Deus está falando, filho meu, não é para rejeitar essa correção, não. Você está sendo corrigido agora pelo Senhor, pela palavra de Deus, por meio do mensageiro dele. Ele está sendo corrigido. Deus falou, não é para você rejeitar a correção, não. Ou seja, pegar essa palavra e jogar aqui, nada. Esse pastor sabe de nada. Ele quer ganhar meu dinheiro. Rapaz, conversa fiada. Não, está aqui na palavra de Deus. Se você é filho, então tem que ser obediente ao Pai Celeste. O que mais ele disse? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Se você está sendo repreendido agora por meio dessa palavra, então você deve glorificar o nome do Senhor. Isso é sinal que Deus te ama. Porque se Deus não te amasse, Deus ainda não desamparou. A benignidade e a fidelidade ainda não desampararam você. Mas depois de você ouvir essa mensagem, você vai decidir se quer que a benignidade e a fidelidade de Deus continue com você, obedeça a palavra de Deus. Não rejeite a repreensão, não tenha nojo da repreensão de Deus, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. E Deus quer sempre o nosso bem. Bem-aventurado, bem-sucedido é o homem, é a mulher, é a pessoa que acha sabedoria. E você está achando agora, isso é uma porção de sabedoria que Deus está dando. E o homem que adquire o conhecimento, você tomou conhecimento agora da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, no tocante a vários aspectos da sua vida, principalmente na sua fonte de renda, principalmente para você que quer galgar novos postos de trabalho, você quer conquistar coisas grandes, você quer começar pequeno, mas você quer crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? O que mais Deus diz em sua palavra aqui? Quando você obedece a palavra, o que é que vai fazer? Aqui no versículo 23 diz, então andarás com confiança. Olha só. Antigamente a pessoa ficava agoniada, endividada, cheia de fornecedor, eu não conseguia dormir direito, ficava preocupado. Eu não sabia se ia bater a meta, ficava preocupado ali
os devedores, aqueles fornecedores me cobrando. Depois que eu comecei a obedecer a palavra de Deus, e que você também vai fazer, então andarás com confiança no teu caminho. Quando a pessoa ela não reconhece Deus em seus caminhos, ela anda desconfiada, sem confiança. E aqui não, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Você não vai tropeçar em negócio, você não vai tropeçar nas decisões. Deus vai estar sempre lhe dando o quê? Confiança. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Diga graças. Está vendo como é bom ser fiel? Às vezes você não está sendo fiel a Deus, a benignidade está te desamparando. A fidelidade de Deus está deixando você de lado, está desamparando você. E aí você não consegue o quê? Você não consegue andar com confiança no teu caminho, você fica sempre com medo. E aí você anda tropeçando, fazendo maus escolhas. Você não sabe escolher bem a pessoa que vai casar, você não sabe escolher bem o parceiro, você não sabe escolher um bom negócio. Por quê? Porque você está lhe faltando a confiança. Outra coisa, uma pessoa que não tem confiança no seu caminho, uma pessoa que não está nos caminhos de Deus, não reconhece o Senhor, está cheio de problemas. O que é que vai acontecer? Quando te deitares, pastor Clécio, é verdade, e eu tenho muita agonia, muitos negócios, e quando eu deito, eu fico temendo. Eu temo morrer, eu temo acordar e não poder levantar mais. Ou seja, eu estou temando, eu estou com medo. Mas Deus fala, quando te deitares, não temerás, você não vai ter medo. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. E aí? Você não vai ter pesadelos, o sono vai ser suave. Porque Deus precisa que você durma, que você tenha um sono suave, para que no outro dia você esteja com energia, com vigor, para você continuar honrando ao Senhor com a sua fazenda, com a sua empresa e principalmente com as primícias de toda a sua renda. Vamos aqui para o Êxodo capítulo 25, que tem mais, muito mais da palavra de Deus. Aqui Deus, em Êxodo capítulo 25, fala assim: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo, que hoje seria a igreja. Deus é que manda. Ah, é? Pois eu pensei que era invenção de pastor. Não, aqui em Êxodo está falando, então falou o Senhor a Moisés. O Senhor falou a Moisés, que era o líder daquele povo, que era o pastor daquele povo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel. E hoje Deus fala por meio dos seus servos, por meio da Bíblia Sagrada. Fala aos filhos de Israel o quê? Que me tragam uma oferta alçada de todo homem, não é de alguns não, é inclusive você também hoje. Todos os homens, todo homem, toda pessoa cujo coração se mover voluntariamente. Está vendo como Deus não obriga? Deus, ele fala assim: peça uma oferta. É o que eu estou pedindo para você. Por isso que quando eu peço uma oferta, que você devolva o seu dízimo, é para que você seja abençoado, como eu fui quando eu estava empreendendo, e continuo também, e Deus tem me abençoado, vai continuar me abençoando, e Deus quer também te abençoar. E Deus está falando, como falou com Moisés, Deus está falando por mim agora, como profeta dele, como um sacerdote dele. De todo homem cujo coração, que Deus está tocando no seu coração, você entendeu, se mover, ou seja, se mover, tomar atitude, dizer: pastor Cléris, tu pode contar comigo. Foi o Senhor que mandou? Foi o Senhor que mandou pedir uma oferta através do Senhor para honrar a sua obra? Pode contar comigo, voluntariamente. Ninguém me obrigou, eu não coloquei uma arma na sua cabeça, eu não estou usando técnicas aqui de marketing, não estou usando técnica de PNL, não estou usando nada, eu estou apenas transferindo, eu estou falando da palavra de Deus, que é o Espírito Santo que toca no seu coração. Então ele falou: fala, é só para falar. Fala de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Está vendo que é uma coisa voluntária? Você não é obrigado. Você não é obrigado. Deus fala: se mover voluntariamente. Aí você pode dizer: então se é voluntariamente, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo nenhuma motivação para ofertar.
Então Deus não está falando com você. Porém, a benignidade e a fidelidade você não vai contar. Você não vai poder honrar o Senhor com a sua fazenda. Sua fazenda, sua empresa vai estar desprovida da benignidade e da fidelidade de Deus, da proteção do Senhor. Você vai contar com sua própria força mesmo. Você vai estar vulnerável ao inimigo. Porque Deus está falando assim, cujo coração voluntariamente dele, aí sim, desse que é voluntário, desse que se colocou à disposição, pode contar comigo, porque eu reconheço que tudo é de Deus, eu reconheço. Então pode contar comigo voluntariamente, dele tomarás a minha oferta. Aí a pessoa fala, não, meu dinheiro eu não dou para a igreja, não, o pastor que vai trabalhar, mas rapaz, amigão, aquele que reconhece o Senhor, que é criador de todo esse universo, aquele que reconhece que Deus é que dá força, dá vigor, dá saúde, dá inteligência para você prosperar. Aí Deus, ele fala o quê? Então agora eu lhe provi tudo. Eu quero que você dê uma prova do seu amor, de sua obediência para comigo. Mas eu não posso. Eu quero uma prova. Eu quero ver se você me honra com a sua empresa, com o seu trabalho, com o seu salário e com as primícias de toda a honra. Eu quero que você me honre. Seus celeiros vão aumentar, mas é voluntariamente. Se você se posiciona como uma da casa de Deus, eu vou devolver o meu dízimo, eu vou devolver a 10ª parte e juntamente com a oferta de toda a minha renda. Vou somar toda a minha renda e dela eu vou tirar as primícias, antes de pagar qualquer outra coisa. Vou tirar as primícias, vou honrar Deus, como fez Abel. Abel, quando o casal Adão e Eva pecou, eles ficaram distantes de Deus. Tiveram os filhos, Abel e Caim, e esses, com o decorrer do tempo, eles ficaram se observando a família, viam que os seus pais gostariam de ter de novo um relacionamento com o Pai Celeste, e eles também. Então eles pensaram o quê? Abel pensou numa maneira de sua família ter novamente comunhão com Deus. Olha aqui que não foi Deus que o obrigou. Voluntariamente ele se moveu e pensou uma maneira de sua família, de ter novamente comunhão com o Pai. E Deus, vendo seu interesse, lhe deu a ideia. Olha só o segredo, pegou aí? Vendo seu interesse, lhe deu a ideia de oferecer uma oferta, de buscar uma oferta. E o que Abel fez? Abel foi buscar a melhor oferta para Deus. Que você também seja essa pessoa. Se você voluntariamente se levantar e dizer a partir de determinado, não, de toda a minha renda, eu vou honrar a Deus com minha fazenda, com meu carro. Eu na época não tinha um carro, e eu cresci, meu avô falando que sempre era bom o homem ter um carro, e ele gostava muito de picape. E quando eu estava lá nessa empresa pequenininha, com um pequeno salário, eu falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer transbordar meus celeiros. E eu passei por uma picape assim na cidade, eu estava a pé, e eu trabalhava a pé, ia longe, e eu falei, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu sei, eu te peço, em nome de Jesus. Porque é pai. Aí tem que falar assim, não, mas a Deus eu não peço essas coisas materiais. Mas se ele é pai, se Deus fala que assim como o filho, o pai sabe dar coisas boas aos seus filhos, Deus quer ter um relacionamento, Deus é o nosso pai. Então eu passei e falei, Deus, me dá uma picape dessa aí, me dê condições, me faz prosperar, eu vou prosperar, Deus, eu vou ter um carro desse, porque essa é uma vontade que eu tenho. Em 1 ano e meio, Deus me deu condições, Deus me prosperou de tal maneira que eu tive condições de ter uma picape pela qual eu desejava naquele momento. Oh, glória a Deus, está vendo como é bom? Deus quer ter essa intimidade com os seus filhos. Então ele diz assim, mover voluntariamente dele, porque eu falei, olha só, um detalhe aqui, quando eu pedi um carro a Deus, eu falei, Deus, me dê esse carro para mim, essa picape, porque eu vou honrar o Senhor com esse meu carro, eu vou honrar o Senhor com essa picape. E essa picape eu vou honrar o Senhor e vou disponibilizar o meu carro para a tua obra, Senhor, para fazer o bem ao meu próximo. Então, a picape que eu tinha na época lá,
o meu pastor colocava sempre à disposição. Pastor, se o senhor precisar aí carregar cadeiras, levar os irmãos lá para o monte da oração, colocava a minha picape, lá, o meu carro à disposição da igreja. Olha só que maravilha. Eu tive o privilégio, por meio do pastor, de levar um dos maiores líderes da nossa igreja cristã aqui do país, Tive a oportunidade. Olha só que bacana. Então Deus, ele é tremendo, irmãos. Ele moveu voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Então a oferta não é sua, é de Deus. Porque Deus está falando aqui, olha, no versículo 25, versículo 2. E dele tomareis, dele quem? Do homem que é voluntário, a minha oferta. Olha como é que Deus é bom. Tudo é dele. Mas ele fala assim, eu quero que você tome iniciativa e devolva para mim a minha oferta. Deus está falando isso para você. Para quê? Com qual objetivo, pastor Cléris, que eu tenho que dar a minha oferta de maneira voluntária na casa do Senhor? Para quê? Aí Deus está descrevendo aqui, E esta é a oferta alçada, que tomareis deles, ouro, prata e cobre. Ou seja, Deus colocou aqui as três classes, o rico, o classe média e o pobre. Não, ninguém é rico a ponto de poder receber, ninguém é tão pobre que não possa dar. Está vendo? Olha como Deus ele vai trabalhando. Para quê? Para que Deus quer o ouro? Para que Deus quer a prata? Para que Deus quer o cobre? Deus queria para quê? Deus queria peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de textos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção. Olha só. Por isso que em todo o segundo domingo do mês, nós ungimos os dizimistas e os ofertantes da casa de Deus. Nós consagramos esses voluntários que se moveram voluntariamente e trouxeram a oferta alçada que Deus pediu e continua pedindo. Para quê? Aí nós colocamos para comprar esses utensílios. Olha só como Deus está descrevendo aqui, para trazer e especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engates, para o éfode e para o peitoral, para a roupa do sacerdote. E me farão santuário. Deus ainda pediu para que construísse um santuário e habitarei no meio deles. Diga graças a Deus. Então nós, no momento agora, não temos condições de construir, de fazer um santuário. E me farão um santuário. Por isso que tem as igrejas, as instituições, o templo, para que nós criamos um templo, nós fazemos um templo ou alugamos um templo para que esse templo, esse local seja consagrado e se torne um santuário, um lugar santo, consagrado, para que Deus habite, para que a presença de Deus ela venha habitar no meio dos que estão nesse local. Olha a importância da congregação. Olha a importância de você vir para a casa de Deus. É ordem do Senhor. Deus ele quer que faça um santuário. Ele quer que tenha um templo, um local, para que ele venha se manifestar junto, como ele está falando aqui, no meio dele, ou seja, no meio do povo de Deus. Deus opera em todos os lugares, mas aqui é uma ordenança. Ele pediu vários utensílios, pediu ouro, prata, ou seja, pediu recursos para que o Moisés pudesse administrar a casa de Deus. Então, meu irmão, aqui está um detalhe. Outra coisa, você está aprendendo com a casa de Deus aqui, obra de Deus. Talvez você seja pessoa, eu era assim. Depois eu mudei. Eu era o dizimista, mas eu não era o dizimista organizado. É aquele empresário que eu separava o dízimo, e aí 2, 3 dias está ali no caixa, precisava pagar uma conta ou outra coisa, para não ir no banco, fala o seguinte, pega esse dinheiro aqui, Senhor, eu estou pegando emprestado, mas mais tarde eu lhe dou. Já estava quebrando o princípio das primícias. Talvez seja isso com você também, não faça isso não. Talvez você esteja retendo o dízimo, não faça isso. Você fica prometendo que vai trazer na próxima semana. Na casa de Deus tem compromisso, nós precisamos honrar os nossos fornecedores, nós precisamos pagar os aluguéis, comprar os materiais de limpeza, os utensílios da casa de Deus, para lhe proporcionar a você que nos visita pessoalmente uma melhor experiência. Nós
colhemos os teus dízimos e as tuas ofertas para que possamos gravar melhor, produzir um conteúdo melhor, ter materiais à nossa disposição para pesquisar, para dedicar aos estudos, para sair nas ruas evangelizando com materiais impressos. Então, tem uma série de despesas, de materiais que nós precisamos. Por isso que nós pedimos uma ordenança do Senhor. Grave bem, Êxodo capítulo 25, você vai meditar para você entender o porquê, a importância de que dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor. E outra coisa importante para você que é dizimista, que é ofertante, você agora assumiu a posição. Não, pastor, eu não entendi, eu pensei que eu não tinha entendimento assim, sabe? Mas agora Deus ele me fez entender a importância de honrar Ele, de devolver o dízimo das ofertas. E eu quero fazer, mas sabe de uma, eu acho que eu vou fazer só para o mês, pastor Flash, né? Para o mês eu vou ofertar, qualquer dia desse aí eu faço uma oferta. Tem gente que fica retardando, olha só. Aqui em Êxodo capítulo 22, versículo 29, fala assim: as tuas primícias, ou seja, o dízimo que você separou lá, está guardado, está separado, ou você ainda vai separar, Deus está falando assim, versículo 29 diz: as tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Está vendo? Então não fique retardando não, ou seja, não retardarás, ou seja, você fica procrastinando, deixando para depois. Em vez de você, ao final dessa mensagem, você já separa as primícias do Senhor, a sua oferta, e se possível, você já se esforce. Já procure aí no link, no descritivo aqui desse vídeo, você já verifica o número da conta, o Pix, e você já faz a transferência. Você já faz, você que vem pessoalmente, você já separa o quantia, já coloca no envelope, devolve o seu dinheiro, a sua oferta, para que você receba a unção, com o óleo que foi consagrado, que tem consagrado. Para Deus, a unção, quando Deus coloca a unção sobre você, aquela unção é a unção que vai repreender o devorador e vai abençoar os frutos das suas mãos, vai lhe dar vigor, estratégia. Essa é a importância, tá bom? E você que mora em outros estados, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, pode fazer um depósito, manda o comprovante por e-mail, ou uma fotografia sua para a gente estar consagrando, porque quem mora longe eu vou consagrar, colocar o óleo sobre o seu nome, apresentando a Deus. Mas se você quer de Serrinha e você tem condições de vir na casa de Deus, venha todo segundo domingo do mês, reunião dos dizimistas, reuniões dos filhos de Deus para serem consagrados a Deus. E você que mora longe, você faz um Pix, eu já identifico lá, manda um e-mail para mim, tá? E você comunica: olha, pastor Cléber, está aqui, eu estou dizimando a minha empresa, esse aqui é o dízimo da empresa, é uma oferta, para que eu consagre a sua empresa, você está honrando a sua empresa com o seu dízimo e com suas ofertas, tá bom? Então não retarde, não fique procrastinando não. Se você fez um voto a Deus, cumpra. Deus não se agrada de tolos. Se você prometeu, você tem que cumprir. Era melhor não ter prometido do que prometer e não cumprir. Tá bom? Então, as tuas primícias e os teus licores não retardarás. Não retarde o que Deus tem solicitado de você, tá certo? Outra coisa aqui, olha, que em relação também para as coisas de Deus e para com o seu próximo também. Tem pessoas aqui no Provérbios capítulo 3, fala bem assim, versículo 26 diz assim: porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos, tá vendo? Deus vai ser sua esperança, vai guardar você não ser preso pelo inimigo. Versículo 27, ele fala assim: não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão poder fazer. Você tem o poder de dar o dono, o bem, o serviço, ali, entregar naquele dia, você não faz. Que mais? Versículo 28 fala: não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Isso é uma maldade. O teu próximo vai até você, e agora eu estou te pedindo aqui, devolva o dízimo, a tua oferta. E aí você fala: não, pastor, qualquer dia desse eu vou ir. Tendo você condições, é a pessoa que bate na tua porta: fulano, ciclano, me dê aí 1 quilo de feijão,
me dê uma ajuda, me dá um socorro. Aí você vai lá, não, amanhã você vem, amanhã eu não tenho não, amanhã eu te dou. Isso é maldade. A benignidade e a fidelidade vai se distanciando de você, você vai ficar vulnerável. Deus não vai poder ser a sua esperança e Deus não vai poder o quê? Lhe proteger. Tá bom? Não digas ao teu próximo, nunca faça isso. Nunca diga ao teu próximo, vai e torna amanhã e tu darei, tendo tu condições de fazer no mesmo dia. É um serviço que você pega, você tem condições de entregar no dia o serviço, mas você se deixou se levar por uma palavra, você se deixou se ferir pelo que o cliente disse, e aí você, para pirraçar, você fala, não dou gosto, vem amanhã. Ou amanhã, tá pronto, amanhã eu te dou. Em outras palavras, você está sendo derrotado pelo inimigo. Você pode fazer hoje, faça. Se você puder ajudar o seu próximo, ajude hoje, não fique postergando não. Porque quando você quer ser ajudado, quando você quer ser abençoado, você quer que Deus também faça isso? Nada disso, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Grave bem a mensagem. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto, de recursos, de bens, de peças, de materiais, os teus lagares. Deus fez abundar a nossa empresa financeiramente, de lucro e também de equipamentos. Deus protegeu os equipamentos eram os melhores e não dava problema, não queimava as peças, tudo estava na proteção de Deus. Até os clientes não atrasavam. Muitas pessoas reclamam de inadimplência. Nunca precisei colocar o nome de nenhum cliente no SPC, porque pagava tudo certinho. A cada 100 clientes que nós tínhamos, 2, 3, 4, 100 que atrasavam. Porque Deus só, a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Deus só mandava a bênção. Os que causavam dores, logo saíam. É isso que vai acontecer. Deus vai mandar clientes potenciais para a sua empresa, para o seu negócio, no nome de Jesus. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Vamos orar? Vamos buscar mais a presença de Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem maravilhosa que o Senhor falou ao nosso coração. Deus, Espírito Santo, continua transformando a vida de toda pessoa que tomou conhecimento agora dessa verdade. Meu Deus, liberta essa pessoa da avareza, da mesquinharia. Meu Deus, quebra esse coração que talvez esteja com dúvida, inseguro no tocante ao nosso ministério. Pai, ajuda essa pessoa a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Faz o caminho dela prosperar. Meu Deus, faz com que as fontes de renda cresçam, abençoe. Assim como o Senhor fez comigo e com tantos outros, transformou a minha vida, porque eu comecei a honrar o Senhor com a minha empresa, com a minha fazenda. Assim também o Senhor honre, assim também o Senhor venha prosperar o caminho desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está em comunhão comigo. Sejam abençoados todos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus.